Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje é dia 10 de março de 2020 e eu quero passar essa informação para vocês aqui. Peço para que vocês compartilhem, mesmo que você não seja da igreja, certo? E é até por esse motivo que eu peço para que você compartilhe mais ainda, porque a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, nada contra, já fui de dentro da igreja, certo? Acredito em Jesus Cristo, acredito no poder de Deus, só que esse tipo de ignorância que está sendo propagada por algumas igrejas, ela não pode ganhar força. Por quê? Porque nós somos pessoas vivendo em uma era moderna, em 2020, onde a fé das pessoas ela é muito baixa. Se a fé das pessoas ela já era baixa quando Jesus Cristo estava na terra em carne e osso, e prova disso é quando Jesus colocou um apóstolo para andar junto com ele nas águas, né? Ele provou a partir daquele momento que as pessoas têm pouca fé em Deus, que as pessoas têm pouca fé, inclusive em Jesus Cristo. Certo? Então não é porque Deus não cura, não é porque Jesus não cura, sim, ele cura. Isso realmente acontece e eu sou prova viva para poder dizer isso para vocês. Deus é extremamente poderoso. Jesus realmente ele pode curar as pessoas. Existe um poder muito grande nisso que eu estou falando para vocês, porque eu já passei por isso. Agora acontece o seguinte, o problema é que nos tempos atuais as pessoas andam com pouca fé, muito menos do que existia quando Jesus, muito menos do que existiu quando Jesus esteve aqui na Terra. Então faça uma pequena comparação, lendo a própria Bíblia, né? Lendo essa passagem, entendendo essa passagem de que quando Jesus estava em cima da água, chamou o apóstolo para andar junto com ele, o apóstolo afundou. E ele disse que ele tinha pouca fé. Então entenda os momentos de hoje, de fim dos tempos, as pessoas andam com pouca fé. Então não interprete o que eu quero dizer aqui como o Marcão do canal Revelando a Bíblia 2020 não acredita em Deus, não acredita no poder de cura de Deus. Pelo contrário, como eu disse, eu sou prova viva de que o poder de Deus funciona, certo? Eu já contei em vídeos passados, informações passadas em relação ao poder de Deus. E esses falsos profetas, eles não estão somente em igrejas evangélicas, eles estão em todos os tipos de denominações religiosas espalhadas pelo mundo todo, né? Diante de todas as religiões do mundo. Beleza? É importante que as pessoas entendam de onde são os falsos profetas. Os falsos profetas são os que transmitem informações que não são fidedignas à palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Este caso aqui, pessoal, a polícia está investigando, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está investigando uma situação promovida por uma igreja que fica em Porto Alegre. O nome da igreja é Catedral Global do Espírito Santo, comandada pelos auto-intitulados profetas Silvio Ribeiro e Maria Ribeiro. Bom, pessoal, eu não tenho nada, certo? Nada contra as pessoas que acreditam nesse tipo de informação, mas como eu já tenho uma certa vivência nisso, e basta você ler a Bíblia realmente para que você possa entender o que eu estou dizendo aqui. Então é o seguinte, falsos profetas virão, como Jesus disse, né? Isso está no livro de Mateus, isso está também no livro de Apocalipse. Muitos profetas surgirão no fim dos dias e enganarão a muitos. Acontece o seguinte, foi propagada pelo WhatsApp, esta informação que você está vendo na tela aí, que foi propagada através do WhatsApp, né? De que o poder de Deus contra o coronavírus. A informação da igreja ainda diz o seguinte, venha, porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença, diz o convite, esse convite que você está vendo na tela, propagado pela Catedral Global do Espírito Santo através
dos auto-intitulados profetas Silvio Ribeiro e Maria Ribeiro. Bom, pessoal, acontece, como eu disse para vocês, que o Ministério, a partir do momento que isso começou a ser espalhado através das redes sociais, claro, isso chegou ao Ministério Público, chegou à imprensa, chegou à polícia, certo? E no dia que foi dito que ocorreria esta reunião nessa igreja, né? Ou seja, para que as pessoas fossem lá em tal dia receber esse óleo consagrado para ser imunizado. Olha só a ignorância. Ser imunizada com óleo consagrado contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Eu não caio numa besteira dessa, eu não caio numa lorota dessa, porque se eu estiver com o sistema imunológico fraco, eu vou pegar essa doença. Acreditando ou não em Deus, acreditando ou não no poder de Deus, eu vou pegar essa doença a partir do momento que o meu corpo estiver com baixa imunidade. Aí não é uma questão de crença ou não em Deus, é uma questão de ciência, certo? Qualquer pessoa que estiver com a imunidade baixa vai pegar essa doença. Isso é ciência, certo? E Deus também é ciência. Informação também vem de Deus. E para combater esse tipo de ignorância, nós temos um exemplo recente que aconteceu na Coreia do Norte. Vocês se lembram que a Coreia do Norte é o segundo país mais infectado pelo coronavírus. Por conta de quê? Por conta de falsas crenças. Por conta de não conhecer a verdadeira palavra de Deus. Certo? Porque se realmente conhecessem a verdadeira palavra de Deus e soubessem que as pessoas têm pouca fé em Deus, têm pouca fé no poder de cura de Deus, eles fariam o contrário, certo? Então olha só, a exemplo disso, do que aconteceu na Coreia do Norte e o que está acontecendo, já está começando a acontecer aqui, sendo espalhado da mesma maneira, né, por seitas religiosas, por falsas crenças religiosas, vamos colocar assim, nós não podemos permitir o que aconteceu na Coreia do Sul. A exemplo do que aconteceu na Coreia do Sul, nós não podemos permitir que aconteça aqui no Brasil, certo? Então vamos pegar aqui o meio da informação, o que de fato aconteceu lá, para que não deixemos isso ser propagado pela ignorância. Na Coreia do Sul, há o maior número de pessoas contaminadas fora da China. Isso todo mundo já sabe, né? Onde o surto começou, tal, já são 4.335 casos confirmados. Sendo, olha aqui, prestem atenção, pessoal, essa ignorância que aconteceu na Coreia do Sul não pode acontecer em nenhum outro lugar do país, do mundo, né? Não é só aqui no país, não é só no Brasil, mas no mundo. 3.081 pessoas é da igreja investigada. Ou seja, pessoal, de 4.335, né, pessoas, de 4.335 casos confirmados, 3.081 pessoas é da igreja investigada. E por que essas pessoas foram contaminadas? Porque acreditaram nesse tipo de ignorância, certo? Então as pessoas, principalmente das igrejas, precisam entender, assim como a própria palavra nos informa, a palavra que está contida na Bíblia, que nós somos pessoas de baixa fé, certo? E que neste momento, quando esses falsos profetas tentam colocar em nossas cabeças que um possível óleo consagrado vai te imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença, é lógico, e eu assino embaixo que essa pessoa, esses falsos profetas devem ser investigados e responderem criminalmente, sim, perante a justiça. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ao tomar conhecimento que pessoas estão oferecendo cultos com o objetivo de curar ou trazer algum tipo de proteção a qualquer tipo de vírus, inclusive o coronavírus, adotou já todas as providências cabíveis. Na área criminal,
a conduta pode ser enquadrada como charlatanismo, como curandeirismo e, se houve algum tipo de pagamento, também pode ser considerada estelionato. Na área administrativa, a federação que responde em relação a essa igreja que está afiliada já foi notificado do fato e foi solicitado explicações em relação a isso. E na área civil, evidentemente, existe a responsabilidade civil, portanto, há a possibilidade de ressarcimento por qualquer tipo de dano físico ou moral que possa vir a acontecer. Compreendemos que, diante de uma situação de fragilidade emocional que esse tipo de doença provoca, as pessoas se sintam com necessidade de buscar algum tipo de apoio em outros tipos de áreas. Entretanto, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde, é a Secretaria Municipal de Saúde que devem ser procurados. E quem souber da existência desse tipo de culto pode denunciar para todas as autoridades da segurança, inclusive o Ministério Público, para que possamos então adotar as providências cabíveis.